Bom dia, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e que você continue nesta graça, sempre vencendo em Cristo. Trago Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Quero falar nesta manhã sobre a mordomia cristã. Para falar da mordomia, devemos definir primeiro essa palavrinha, né? O que quer dizer mordomia? A palavra vem do latim majordomo, com o significado de o criado maior da casa, ou administrador dos bens da casa, ou economo. Conforme o dicionário Aurélio, na Bíblia aparece diversas vezes a função de mordomo. Bom, mordomo no Antigo Testamento como que era? A palavra mordomo do hebraico é ha-ish asher al, homem que está sobre, referindo ao mordomo José do Egito, foi o mordomo daquela casa também. Temos ainda bem Meshach, filho da aquisição, referindo-se a Eliezer, mordomo de Abraão. Olha que interessante. Já no Novo Testamento, essa palavra mordomia, nós encontramos várias palavras gregas traduzindo mordomo para epitropos, com o significado de encarregado. Vem essa palavra em Mateus 20, versículo 8. Mordomo da palavra dos trabalhadores em Lucas 8:3. Acusa procurador do mordomo de Herodes, Gálatas 4:2, referentes a tutores, curadores e menores. Aí vem outros significados também de mordomo. Bom, eu quero então aprender com você nesta oportunidade que Deus, através do Espírito Santo, sempre nos reserva um aprendizado. E a mordomia no tempo é um dos temas mais importantes dos quais nós vivemos hoje através da sua misericórdia. O conceito importante para mordomo é grande parte dos termos que conhecemos notadamente no Novo Testamento, que tem origem na língua grega, pois na língua hebraica os termos do Antigo Testamento são menos utilizados na leitura bíblica. A palavra tempo, time, no inglês, tempo, onde você procura e a gente precisa entender mordomia do tempo. Você tem sido um mordomo fiel do tempo que Deus tem lhe confiado? Ou você tem desperdiçado o tempo, perdido o tempo, jogado o tempo fora? Observe. Tempo na Bíblia e também na tradução teológica. Foi Deus quem criou o tempo. O Senhor formou o tempo para, dentre outras coisas, estabelecer ciclos para todas as obras formadas. Interessante, né? Tempo obedece ciclo. Então, tem o tempo de nascer, tempo de desenvolver, tempo de ser adulto, tempo de envelhecer, tempo de morrer, ciclo da vida. Não tem como você fugir desse ciclo, porque foi Deus que criou o tempo. E Ele criou para que você seja um bom mordomo. Se teologicamente nós definimos esse tempo como algo criado por Deus para definir esse espaço no tempo, no princípio da eternidade, o Gênesis, livro das origens de todas as coisas, a revelação divina começa o primeiro capítulo dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio está notadamente referindo-se ao grego, palavra máxima para definirmos o tempo em que vivemos. Agora, interessante observarmos, Yom, a palavra Yom do hebraico, corresponde ao dia natural de 24 horas. Quando você fala Yom Kippur, por exemplo, dia do perdão, Yom, dia, mas dia mensuradamente 24 horas. Zeman, esse termo, tem sentido no tempo determinado. A leitura que eu fiz hoje em Eclesiastes 3, né, vai falar de tempos. Já em Eclesiastes 11, vemos o escritor exultar sobre tempo oportuno. Já Cronos vai nos lembrar um tempo que essa palavra origina-se, é uma raiz da palavra cronologia. Cronos, portanto, é um tempo mensurável. Depois de Cronos, você vai conhecer, aí em Cronos, falando de Salmo 90, versículo 2, Davi vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Cronologicamente, contar os nossos dias na presença do Senhor. Mas Kairos é o contrário de Cronos. Se você, em Cronos, mede, mensura, em Kairos é entendido o tempo de Deus. Deus não se mede, Deus não se entende, Deus não se quantifica. Mas Kairos vai falar de um tempo que Deus tem determinado por sua vontade e graça para as nossas vidas. Bom, se nós falarmos em mordomia do tempo, eu queria lembrar que é tempo de remir o tempo. O que é remir o tempo? Ganhar tempo. O que é remir o tempo? E eu trago aqui uma curiosidade para você. Os dados de um relatório em 2018 da Global Digital, da We Are Social de Root Switch,
O Brasil está entre os 3 países do mundo no qual a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. E é um dos 2 únicos países onde o tempo diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia. Portanto, bem acima da média mundial nesses 2 quesitos. Grifo acrescentado do autor, nosso querido pastor Elinaldo Renovato. Um abraço para ele nesta manhã. Querido, bom, se você entende que tempo é algo que dá para mensurar, e eu quero falar de mordomia, mordomia vai lembrar administração. Como você tem administrado o seu tempo? Bom, é hora de contar o tempo. E o cronômetro já foi solto, já soltou no dia que você deu o seu primeiro grito de vida. Quando você nasceu, o cronômetro foi solto lá no céu e Deus está cronometrando o seu tempo. O que você tem feito para ganhar tempo? Bom, é hora de você entender que um dia você vai prestar conta do seu tempo e Deus cobrará cada tempo perdido. O que eu faço então para aproveitar o tempo? Bom, eu preciso usar primeiro para Deus, lendo, orando, louvando, evangelizando, cultuando, congregando, entre outras tarefas que eu poderia enumerar e elencar aqui no meu texto, que levaria tempo. Eu poderia usar Davi, que orava 3 vezes ao dia, lá no Salmo 55, ele dizia, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e tu me ouvirás. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, versículo 10, ele entrava no seu quarto e orava. Jesus orava diariamente. Getsemane foi um do palco da oração que deixou marcado na minha vida e na tua vida. O segredo de David Paul Yang Cho, um dos pastores da igreja maior do planeta, né? O segredo do seu sucesso pastoral, ministerial é oração. Não vou aqui tecer muitos comentários para ganharmos tempo, mas e a leitura da palavra? Isso é imperdível. Com a nossa igreja, nós determinamos que em 2020 nós leremos a Bíblia juntos. Eu e a igreja estamos lendo a Bíblia juntos até o dia 31 de dezembro de 2020. Por quê? Porque nós precisamos incentivar a leitura. E eu, como pastor, estou incentivando o meu povo a ler a Bíblia. Para quê? Para ganhar tempo. Então, o que eu devo fazer como mordomo? Ler a palavra. O que mais? Bom, cuidar da parte espiritual e cuidar da saúde, cuidar de você mesmo, que é tempo do Espírito Santo, se alimentando, cuidando da higiene, cuidando do asseio, cuidando da saúde, como se alimentar, do que se alimentar, e depois, cuidar da higiene mental, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua família, ter o tempo para o passeio, para o lazer, para a caminhada, para os exercícios físicos, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Quero resumir essa palavra dizendo, não perca tempo. Pelo contrário, eu quero concluir dizendo que faz parte da sabedoria dada por Deus compreender e administrar bem o tempo. Há pessoas que se prejudicam na vida por não saber cuidar bem das tarefas e atividades diversas. Eu quero encerrar meu bom dia hoje dizendo o seguinte: Deus é criador do tempo. Ele está no Kairos, você está no Cronos, você está no Cronos. Vou repetir, o cronômetro está solto. Vamos correr? Administrando, cuidando, zelando para ganhar tempo. Bom dia.